Você já foi tratado como um criminoso enquanto se despedia de alguém que amava? O velório estava silencioso, só quebrado pelos soluços discretos de quem dizia adeus. Ana Cláudia mal conseguia manter os olhos abertos, tomada pela dor de perder a avó que a criou. Era um sábado abafado em Salvador e a pequena capela no bairro do Bonfim estava lotada de parentes e vizinhos. Ana estava de vestido preto simples, cabelo preso, abraçada à mãe. Nada chamava a atenção, até que chamou. 2 viaturas da polícia militar encostaram bruscamente na frente da capela. A porta se abriu com força. Um dos policiais, o sargento Nogueira, entrou apressado, olhos varrendo o ambiente como quem procura um alvo. Ele apontou direto para Ana, sem hesitar. "Você aí, de pé, mãos na cabeça!" O silêncio se transformou em pânico. A mãe dela gritou. Tios tentaram intervir, mas foram empurrados. Ana congelou. "Você se chama Ana Cláudia de Souza?" Ele rosnou, já se aproximando para algemá-la. "Sim, sou eu, mas o que está acontecendo?" Ela respondeu em choque. Nogueira não explicou. Disse apenas que ela batia com a descrição de uma suspeita envolvida num roubo de carro no Lobato, bairro a mais de 10 quilômetros dali. A descrição é de uma mulher negra, de vestido preto. É o suficiente, ele disse, ignorando todos os protestos ao redor. Ana tentou argumentar. Disse que estava com a família desde o início da manhã, que podia provar. Mas Nogueira não quis ouvir. Mandou calar a boca e virou-a de costas. Foi nesse momento, quando a bolsa dela caiu no chão, que algo brilhou entre os papéis e documentos. Um crachá. Mas não qualquer crachá. Era o brasão dourado do Ministério Público Federal, e nele, em letras claras, Ana Cláudia de Souza, Procuradora da República. Nesse segundo, tudo parou. O sargento empalideceu. A sala, até então tomada por indignação e medo, ficou em silêncio absoluto. O erro estava feito. Mas o que viria depois seria muito maior do que um simples pedido de desculpas. O crachá cintilava no chão, refletindo a luz fraca do salão, como se gritasse em silêncio tudo o que Ana Cláudia não teve tempo de dizer. Nogueira recuou um passo, olhos fixos no brasão dourado da República. A expressão dele, antes dura e autoritária, se desmanchou em segundos numa mistura grotesca de surpresa, medo e vergonha. Mas suas mãos ainda seguravam os punhos de Ana, frias, firmes e cheias de um poder que não sabia mais justificar. "Isso aí, isso é de verdade?" Ele gaguejou, a voz trêmula, olhando para o cabo que o acompanhava, como quem busca confirmação para um erro que se recusa a admitir. Ana não respondeu. Ficou ali, de costas, sentindo a respiração pesada do sargento atrás de si. Os olhos ardiam, não de dor, mas de raiva contida. Ela pensava na avó, no caixão, ali a poucos metros. No último adeus interrompido. Em sua mãe, que agora chorava mais de revolta do que de luto. Em cada olhar de espanto e indignação ao redor. "Solta meus braços", ela disse por fim, com a voz baixa, mas cortante. Não foi um pedido. Nogueira obedeceu, hesitante. As algemas fizeram um som seco ao se abrirem. Ana esfregou os pulsos marcados enquanto se virava para encará-lo. Não havia mais pânico em seus olhos. Havia fúria, fria e calculada. "Você invadiu um velório sem mandado, sem justificativa plausível. Me humilhou diante da minha família, me deteve sem provas. E tudo baseado em quê? Na cor da minha pele e no meu vestido." Ela disse cada palavra como uma lâmina. "Doutora, veja bem, houve uma denúncia, e a descrição batia com..." Nogueira tentou se explicar, mas a voz morreu antes de formar uma frase inteira. Descrição vaga, ausência de investigação, abordagem abusiva. É esse o protocolo da PM da Bahia agora? Porque eu posso garantir que a Corregedoria e a Ouvidoria do Ministério Público vão querer saber. O cabo do lado desviava o olhar, o rosto em brasa. Pessoas ao redor começavam a filmar.
Alguns mais velhos tentavam ainda consolar a mãe de Ana, que parecia em estado de choque. Um dos tios dela falava alto. Ela é procuradora da República, rapaz. Tu tá doido? Vai perder a farda hoje. Ana se abaixou lentamente, pegou seu crachá e o guardou com cuidado na bolsa. Respirou fundo, tentando conter o tremor nos dedos. Nogueira, talvez percebendo o tamanho do estrago, deu um passo para frente, num gesto patético de tentativa de reparação. Se a senhora quiser, a gente pode conversar, resolver isso aqui mesmo. Um mal-entendido. Resolver isso aqui? Você acha que minha dignidade cabe num pedido de desculpas abafado entre coroas de flores e lágrimas? Isso aqui vai ser resolvido, sargento. Mas não vai ser aqui. Vai ser nos autos, disse Ana com firmeza. Agora saia da capela. Você já causou escândalo suficiente. Ele hesitou, olhou em volta e só então percebeu que ninguém estava ao seu lado. Nem o cabo, nem os demais presentes. Estava sozinho com seu erro, cercado por câmeras e olhares de condenação. Engoliu em seco e recuou. Vamos embora, disse ao cabo. Agora. As viaturas foram embora em silêncio, sem sirene, como cães expulsos da festa errada. Ana permaneceu parada, olhando para a porta por onde eles saíram, até o último rastro de presença se dissipar no calor abafado da tarde. Ela voltou-se então para sua mãe e a abraçou. Não disse nada. Não havia palavras que apagassem o que aconteceu, mas seu abraço foi o único gesto possível de consolo naquele momento. O velório prosseguiu em silêncio sombrio, com um clima estranho. Parte respeito, parte revolta. Ao final, enquanto o corpo da avó era levado para o enterro no cemitério da Saudade, alguns parentes se aproximaram de Ana. Você vai processar, né? Perguntou um primo. Vou muito além disso, ela respondeu. Ele não vai sair impune, e essa corporação vai ter que responder. Naquela mesma noite, Ana redigiu um relatório detalhado do ocorrido. Não apenas como vítima, mas como profissional. Descreveu a abordagem, a ausência de justificativas formais, o perfilamento racial, o uso excessivo de autoridade e a humilhação pública. Anexou testemunhos, fotos dos pulsos marcados, vídeos feitos por parentes e até os áudios enviados em tempo real por familiares em grupos de WhatsApp. Na segunda-feira pela manhã, o documento já estava protocolado na Corregedoria da PM, no Ministério Público da Bahia e na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Na terça, o caso estava em todas as redes sociais. Um jornalista do Correio da Bahia havia recebido o relato por um servidor anônimo da ouvidoria e publicou uma matéria com o título Procuradora é rendida em velório por PM despreparado. Caso de racismo institucional. A manchete viralizou. Em poucas horas, o nome de Ana Cláudia foi parar nos trending topics do Twitter. Alguns aplaudiam sua postura firme. Outros se revoltavam por imaginar o que teria acontecido se ela não tivesse o crachá. Comentários como, e se fosse só uma diarista, racismo escancarado, e quantos já sofreram isso e nem tinham como provar, inundaram as timelines. Mas também vieram os ataques. Alguns usuários diziam que ela se fez de vítima, que todo mundo sabe que a PM age rápido quando há suspeita, e até que ela usou do cargo para se livrar como qualquer privilegiada. Era o velho coro de sempre, culpabilizar quem denuncia. Na quarta, o governador do estado foi pressionado a se manifestar. Disse em coletiva que o caso seria rigorosamente apurado, mas não convenceu ninguém. Na sexta-feira, Ana foi chamada para uma reunião com o procurador-chefe da República no estado. A reunião foi reservada, mas ela soube que a cúpula do MPF Nacional estava acompanhando o caso de perto. Você mexeu num vespeiro, Ana, disse o procurador, um homem experiente, grisalho, de olhar cansado. Mas fez o certo. Só se prepare. A reação vai vir. Eu não vou recuar, ela respondeu, e não recuou. 2 semanas depois, veio a primeira reviravolta. Um relatório interno vazado da PM revelava que Nogueira já havia acumulado 3 representações por abuso de autoridade. Em uma delas,
Havia rendido um entregador de aplicativo em frente ao próprio condomínio, também sem provas. Todas haviam sido arquivadas discretamente. Ana agora tinha algo maior nas mãos, um padrão. Marcou uma coletiva com a imprensa, não como vítima, mas como procuradora. Na sede do Ministério Público Federal, ela falou com calma e precisão. O que aconteceu comigo não é um caso isolado, é reflexo de uma estrutura que legitima a suspeita seletiva, a abordagem agressiva e a impunidade de agentes públicos. Meu cargo me protegeu, mas e quem não tem crachá? A sala explodiu em aplausos contidos. Repórteres anotavam freneticamente. Do lado de fora, manifestantes exibiam cartazes. Não basta estar certa, tem que ser ouvida. PM não é tribunal e não é exceção, é regra. Naquela noite, Ana não dormiu. Mas pela primeira vez não era o medo que a mantinha acordada. Era a responsabilidade, porque agora ela sabia, não era mais apenas sobre ela. A repercussão do caso de Ana Cláudia ganhava proporções que nem ela mesma havia previsto. O vídeo da coletiva no Ministério Público foi compartilhado por páginas de juristas, movimentos negros, ONGs de direitos humanos, até chegar em perfis de artistas e figuras públicas. Em menos de uma semana, sua fala havia sido traduzida para o espanhol e compartilhada por ativistas na Argentina, no México e na Colômbia. A pergunta que ecoava em todos os comentários era sempre a mesma. E se ela não tivesse o crachá? Mas enquanto a indignação pública crescia, nos bastidores, o sistema começava a se mover com sua velha lentidão interessada. O sargento Nogueira foi afastado temporariamente de suas funções, mas não exonerado. A corregedoria da PM alegou que era preciso garantir o direito à ampla defesa. O secretário de Segurança Pública do Estado soltou uma nota genérica, dizendo que confia no trabalho da polícia e que eventuais desvios serão punidos dentro da lei. Era a dança conhecida da impunidade institucional, e Ana sabia que se quisesse justiça de verdade, teria que ir além da denúncia. Foi então que ela decidiu montar um dossiê. Nos dias seguintes, Ana passou horas dentro de seu apartamento, abrindo arquivos, ligando para contatos de sua rede jurídica, solicitando acesso a registros públicos e antigos boletins de ocorrência. Queria descobrir se o caso dela era realmente uma exceção, ou se fazia parte de uma sequência ignorada. E o que encontrou foi estarrecedor. Mais de 10 denúncias contra o mesmo sargento Nogueira nos últimos 6 anos, todas arquivadas. Vítimas diferentes, bairros diferentes, mas o mesmo padrão. Abordagem violenta, ausência de prova, perfilamento racial. Em um dos casos, uma mulher foi agredida após ser confundida com uma suspeita, apenas por estar andando com sacolas de supermercado em Cajazeiras. Ela tentou denunciar, mas nunca teve retorno. Outro homem, motoboy, foi algemado em plena avenida paralela e teve o capacete quebrado com uma coronhada. Alegaram resistência à abordagem. Nenhum desses casos resultou em processo disciplinar. Ana reuniu tudo: nomes, datas, protocolos violados, nomes dos comandantes que assinaram arquivamentos, criou uma linha do tempo, cruzou informações, montou gráficos. A cada nova evidência, sentia o sangue ferver. Ela não estava lidando apenas com um policial violento, estava lidando com uma engrenagem inteira empenhada em protegê-lo. Levou o dossiê ao Ministério Público Estadual, ao Conselho Nacional de Justiça e à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Pediu audiência com o corregedor-geral da PM. Ele aceitou, relutante. Durante o encontro, Ana não levantou a voz uma vez, mas deixou cada palavra pesar. Vocês não estão protegendo um servidor público, estão protegendo uma prática. Estão dizendo que a lei é para uns e a farda é escudo para outros. O corregedor tentou apaziguar. Estamos abertos a discutir melhorias no protocolo de abordagem. Ela o interrompeu com um olhar. Isso aqui não é sobre protocolo, é sobre racismo institucional.
É sobre a certeza de que, se eu não tivesse esse crachá, minha mãe teria enterrado 2 pessoas naquele dia. Nos corredores da justiça, onde muitas denúncias evaporam, o dossiê de Ana virou uma bomba relógio. Ela havia tocado na ferida que muitos fingem não ver. A forma como a polícia brasileira, especialmente nas periferias, enxerga corpos negros como ameaça antes mesmo de qualquer ação. Mas quanto mais visibilidade o caso ganhava, mais Ana se tornava alvo de ataques. Em um sábado de manhã, ao descer para pegar correspondência, encontrou um bilhete anônimo embaixo da porta. "Cuidado com o que você está mexendo. Lugar de mulher é calada." Ela riu. Riso nervoso, seco. Não era a primeira vez que tentavam intimidá-la, mas agora vinha de dentro do próprio sistema que deveria protegê-la. Tirou foto do bilhete, registrou a ocorrência e não comentou com ninguém da família. Sua mãe já estava aflita demais. Mesmo com o medo latente, ela não parou. Na segunda seguinte, participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia sobre violência policial. Foi recebida por deputados progressistas, mas encarada com frieza por representantes da base governista. No púlpito, ela foi clara. "O que aconteceu comigo não é exceção. É uma engrenagem racista que se retroalimenta de silêncio, burocracia e negligência. Eu sobrevivi. Mas quantos não têm esse privilégio? João Pedro, Evaldo Rosa, Cláudia Ferreira, Genivaldo. Nomes que viraram estatística porque o Estado decidiu que seus corpos não mereciam proteção." A plateia aplaudiu de pé. Mas dos bastidores, comentários circulavam. "Ela está querendo aparecer, é metida porque tem cargo, quer destruir a imagem da polícia." Naquela noite, ao chegar em casa, Ana se sentou no sofá em silêncio. Não ligou a TV, não mexeu no celular. Apenas olhou para a parede. Sentia-se exausta. Não fisicamente, mas exausta de lutar por coisas tão básicas. O direito de ser respeitada, de ser ouvida, de enterrar sua avó em paz. Recebeu uma ligação do pai, que morava em Feira de Santana. Ele hesitou, mas disse: "Filha, tem certeza que vale a pena continuar? Essas coisas mexem com gente grande. Não quero que te façam mal." Ela respondeu com um carinho dolorido na voz: "Pai, eles já fizeram." Nas semanas seguintes, outras vítimas do sargento Nogueira começaram a aparecer. Um rapaz, estudante de história, contou sua história em um vídeo no Instagram. Disse que havia sido rendido quando voltava da aula à noite e chamado de marginal, só por estar de mochila. Outra mulher, técnica de enfermagem, apareceu na sede da Defensoria Pública com uma queixa de agressão verbal e ameaças. O nome de Nogueira era o mesmo em todos os relatos. A pressão aumentou. A Defensoria Pública da Bahia entrou com uma ação civil pública exigindo investigação formal e ampla contra a atuação do sargento e revisão de todos os seus boletins dos últimos 5 anos. A imprensa agora chamava Ana Cláudia de símbolo da resistência institucional. Mas Ana odiava essa palavra. Não queria ser símbolo de nada. Queria apenas que o óbvio não precisasse ser exigido. Respeito. Em uma entrevista ao Canal Brasil, ela foi direta. "Eu não quero palmas por ter mantido a calma. Eu quero que ninguém precise manter a calma enquanto é humilhado por um agente do Estado, porque o dever deles é nos proteger, não nos submeter." Nessa mesma semana, um áudio vazado de um grupo interno da PM revelou conversas entre colegas de Nogueira que debochavam do caso. Fez barraco no enterro e agora quer posar de heroína. O áudio caiu nas mãos da imprensa. A crise se aprofundou. A Ouvidoria de Polícia Civil recomendou então a instauração de processo administrativo disciplinar, não só contra Nogueira, mas contra os superiores que engavetaram denúncias anteriores. Pela primeira vez em anos, o sistema começava a ceder. Ana acompanhava tudo de perto, mas mantinha os pés no chão. Sabia que a justiça institucional é como uma maré. Pode vir alta, mas também pode recuar rápido.
Naquela noite, sentada novamente na cozinha de casa, ela olhou para o crachá sobre a mesa, não como um escudo, mas como um lembrete. Não era o cargo que dava valor à sua vida, era sua vida que por si só já deveria ser protegida. Na manhã de uma segunda-feira chuvosa, o telefone de Ana Cláudia tocou antes mesmo do sol nascer. Era da assessoria da Procuradoria da República. A voz do outro lado era cautelosa, quase tensa. Doutora, desculpe ligar tão cedo, mas acabou de sair a decisão da Corregedoria Geral da PM. O senhor Nogueira foi exonerado do cargo de sargento por conduta incompatível com a função pública. A decisão será publicada hoje no Diário Oficial. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Não sentiu euforia, nem alívio. Sentiu peso. Um peso diferente daquele que carregou desde o velório da avó. Era um tipo de cansaço que não se resolvia com justiça, apenas com tempo e verdade. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Os principais jornais da Bahia estampavam manchetes como: após pressão popular e investigação, PM exonerado por abordagem racista. Programas de rádio e televisão comentavam o caso. A imagem de Ana Cláudia, com o punho cerrado sobre o púlpito da Assembleia Legislativa, era repetida em loops nas redes sociais. Mas com a visibilidade vieram novos ataques. Um blogueiro alinhado a grupos conservadores publicou uma série de textos chamando Ana de militante travestida de procuradora e sugerindo que ela havia manipulado a situação para desmoralizar as forças de segurança. Chegou até a questionar sua atuação profissional em outros casos, levantando dúvidas infundadas sobre sua imparcialidade. Em resposta, a Associação Nacional dos Procuradores da República emitiu uma nota oficial em defesa de Ana, classificando as acusações como tentativas grosseiras de descredibilizar uma mulher negra que ousou enfrentar um sistema estruturalmente racista. Mesmo com o apoio institucional, Ana sentia o cerco apertar. Começou a receber ameaças mais explícitas. Um e-mail com o assunto "Você será silenciada" foi encaminhado para sua caixa de entrada funcional. O texto continha detalhes da rotina dela, horários em que saía de casa, locais que frequentava, nomes de colegas. A Procuradoria acionou a Polícia Federal e um esquema discreto de segurança foi montado ao seu redor. Ela não contou à mãe. Não queria preocupá-la ainda mais, mas a tensão pesava em cada passo. Quando entrava no carro, olhava o retrovisor 3 vezes. Evitava lugares públicos sozinha. À noite, dormia com o celular ao lado, com a câmera ativada por aplicativo de segurança. Mesmo assim, seguia em frente. "Medo eu tenho", confidenciou a uma amiga, "mas mais medo eu tenho de ficar calada." Em paralelo, o caso gerava repercussões políticas. Parlamentares propuseram a criação de uma comissão temporária para investigar a atuação da PM nos últimos anos em comunidades negras da Bahia. Movimentos sociais cobravam a aprovação do PL da abordagem justa, projeto que previa o uso de câmeras obrigatórias nos uniformes de policiais, protocolo claro para abordagens e penalidades imediatas em caso de violação. E Ana era chamada a opinar, participar, sugerir. Não queria ser protagonista de uma causa que era coletiva, mas também não podia se ausentar. Sabia que, com sua visibilidade, poderia empurrar portas que por décadas foram mantidas trancadas. Numa audiência pública em Brasília, diante de deputados e senadores, ela contou sua história novamente. Mas dessa vez, não parou no velório. Falou do dossiê, dos casos ignorados, das vítimas invisibilizadas. Falou com firmeza e finalizou com uma frase que se tornou símbolo da mobilização. Não é um erro, é uma escolha, uma estrutura que escolhe quem é suspeito e quem é cidadão. A frase virou cartaz em manifestações. Ganhou destaque em protestos em frente a batalhões da PM em Salvador, Feira de Santana e Ilhéus. Jovens colaram adesivos nos ônibus com os dizeres: "E se ela não tivesse o crachá?"
A discussão saiu dos corredores do judiciário e ganhou as ruas. Com isso, outras mulheres negras começaram a se manifestar publicamente. Uma professora da rede pública revelou que foi impedida de entrar em um shopping por vestir-se como doméstica. Uma estudante da UFBA foi seguida por um segurança até o banheiro da biblioteca da própria universidade. Cada relato era uma confirmação do que Ana havia dito. Não era um caso isolado. Era uma engrenagem inteira de racismo cotidiano. Enquanto isso, o processo criminal contra o ex-sargento Nogueira seguia seu curso. O Ministério Público Estadual o denunciou por abuso de autoridade e constrangimento ilegal. A defesa alegava que o policial agiu dentro do protocolo, diante de uma suspeita legítima, e que a situação foi mal interpretada. Ana acompanhava tudo com atenção. Não queria vingança, queria responsabilidade. Durante a primeira audiência, ela foi chamada a depor. O advogado de defesa tentou desqualificá-la com perguntas enviesadas. Por que ela não se identificou imediatamente como procuradora? Por que permitiu que a situação escalasse? Ela respirou fundo, olhou para o juiz e respondeu: porque naquele momento eu não estava sendo abordada como procuradora. Estava sendo tratada como um corpo negro suspeito. E é exatamente isso que está em julgamento aqui. Silêncio na sala de audiências. O juiz anotava algo. O advogado se ajeitava na cadeira. Ana não desviava o olhar. Nos dias que se seguiram, ela voltou a dar aulas como professora convidada na pós-graduação em Direito Constitucional. Foi convidada a participar de um seminário internacional sobre justiça racial na Universidade Autônoma de Madrid. Gravou uma série de vídeos curtos para uma campanha de combate ao racismo institucional, financiada por uma ONG da Noruega. Mesmo assim, nem tudo era aplauso. Alguns colegas dentro do próprio MPF se mantinham frios, distantes. Nos corredores, ela ouvia sussurros. Ela se expôs demais, virou celebridade, mas o que entregou de concreto? Sabia que, em instituições majoritariamente brancas, o sucesso de uma mulher negra quase sempre incomoda. Mas ela havia deixado de se moldar para caber em espaços desconfortáveis. Na última semana de outubro, Ana organizou uma roda de conversa em uma escola pública do bairro do Cabula, onde cresceu. Estavam presentes estudantes, professores, mães de alunos, lideranças comunitárias. Ela chegou de roupa simples, sem crachá à vista. Sentou-se em círculo com os adolescentes e perguntou: alguém aqui já foi abordado pela polícia? Mais da metade levantou a mão. Um garoto de 14 anos contou que já foi revistado 6 vezes a caminho do curso de reforço. Uma menina de tranças disse que a mãe dela orientou que ela nunca andasse com mais de 2 amigas na rua, para não parecer gangue. Ana ouviu cada história em silêncio. Só depois falou: vocês sabem o que é perfilamento racial? Sabem que isso é crime? Que vocês têm o direito de ser tratados com dignidade, independente da roupa, do cabelo, da cor da pele? A conversa durou 2 horas. No final, distribuiu cartilhas com orientações sobre direitos em abordagens policiais. Mas mais importante do que as palavras foi a presença. Os olhares dos adolescentes não viam ali uma autoridade distante. Viam alguém que viveu o que eles temem todos os dias. Na saída, uma menina de olhos atentos segurou sua mão e perguntou: você tem medo? Ana sorriu. Um sorriso amargo, real. Tenho. Mas coragem não é não ter medo. É continuar mesmo com medo. Ela foi embora naquele fim de tarde com o coração cheio e o rosto cansado. Olhou pela janela do carro e viu crianças jogando bola na rua, rindo alto. Por um instante lembrou da sua infância, das vezes em que correu da bola para não ser confundida com bagunceira pela ronda da polícia. Naquela noite, antes de dormir, olhou novamente para o bilhete que havia guardado da ameaça.
Leu as palavras em silêncio. Depois, pegou uma caneta vermelha e escreveu por cima: "A gente não vai calar." 2 meses após o velório interrompido, Ana Cláudia se preparava para subir ao palco de um evento nacional sobre combate ao racismo institucional, realizado no Rio de Janeiro. O auditório estava lotado. Juristas, ativistas, educadores, estudantes de direito, representantes de movimentos sociais e da imprensa. O nome dela era o mais aguardado do painel, mas Ana hesitava em chamar aquilo de conquista. Ela vestia uma roupa simples, sem símbolos de autoridade. Queria ser ouvida como mulher, como cidadã, como alguém que se recusou a aceitar a violência como parte da paisagem. Antes de subir, ficou parada atrás da cortina por alguns segundos, respirando fundo. Lembrou-se do olhar de sua mãe no cemitério, dos dedos marcados pela algema, do bilhete anônimo, da menina no cabula que perguntou se ela tinha medo. Lembrou também da avó, com quem aprendeu desde pequena que dignidade não se negocia. E então respirou e subiu. O silêncio no auditório foi imediato. Ela não começou agradecendo a presença, nem com números, nem com saudações protocolares. Começou com uma pergunta: quantas vezes você já precisou explicar que não estava onde não devia, só porque era você? O silêncio virou nó. Todos ali entendiam o que ela queria dizer. Sentados em suas cadeiras acolchoadas, numa universidade federal, sentiam o peso daquela pergunta como se tivessem sido puxados, por segundos, para uma calçada escura, uma esquina policializada, uma viatura parada com farol alto. Ana prosseguiu: "Eu não estou aqui para contar uma história. Estou aqui para lembrar que todas as histórias que eu ouvi depois da minha são variações da mesma violência. Pessoas negras sendo confundidas, abordadas, humilhadas, feridas ou mortas, não por serem criminosas, mas por parecerem suspeitas. E sabe o que é mais perverso? Isso não é acidente, isso é escolha, é estrutura." Aplausos. Não pela retórica, mas pelo acerto cirúrgico das palavras. Ela não dramatizava, ela denunciava. Contou sobre o processo administrativo que, após a exoneração de Nogueira, seguiu para a responsabilização de seus superiores que engavetaram denúncias anteriores. Informou que a Defensoria Pública agora contava com uma força-tarefa para revisar casos semelhantes. Contou que em breve seria publicada uma resolução inédita da Procuradoria da República sobre condutas racistas em abordagens policiais, prevendo sanções diretas a agentes e comandantes. Mas, acima de tudo, ela contou o que não estava nos relatórios. A maior consequência daquele dia não foi a humilhação pública, nem as noites mal dormidas, nem a raiva. A maior consequência foi a certeza de que, se eu não tivesse esse crachá, talvez meu nome não estivesse sendo pronunciado agora. Talvez eu estivesse na lista de corpos anônimos engavetados em inquéritos sem resposta. Ela pausou e então disse com voz firme: "E é por isso que eu não posso me calar." O público se levantou. Palmas, algumas lágrimas. Um jovem estudante de direito, visivelmente emocionado, esperou até o final para abraçá-la. "A senhora me fez não querer desistir", disse. Ana apertou sua mão e respondeu: "Então não desista. A gente precisa de você lá dentro." De volta a Salvador, a rotina foi se ajeitando aos poucos. O processo criminal contra Nogueira seguiu tramitando. A defesa recorreu, como era esperado, mas a denúncia estava mantida. A Corregedoria da PM, pressionada pela opinião pública, criou um novo protocolo de abordagem que incluía o uso obrigatório de câmeras nos uniformes em determinadas regiões da capital. Alguns diziam que Ana havia vencido. Ela sabia que não era bem assim. Na verdade, o que ela havia feito era só escancarar o que sempre esteve diante de todos e provocar um desconforto institucional que não poderia mais ser ignorado.
Numa tarde de dezembro, enquanto saía do fórum após uma audiência, encontrou na porta uma senhora de cabelos grisalhos, pele escura e olhar doce. Ela segurava uma pasta de documentos na mão e parecia nervosa. "Você é a doutora Ana Cláudia?" perguntou com voz baixa. "Sou, sim. Posso ajudar?" A mulher sorriu, tímida. "Eu fui seguir uma denúncia contra um policial que fez comigo o que fizeram com você, mas me disseram que era palavra minha contra a dele. Aí eu vi sua história no jornal e entendi que talvez minha palavra valesse alguma coisa também." Ana a convidou para sentar no banco da praça em frente ao fórum. Ouviu sua história com atenção. Anotou tudo. Recomendou um defensor público de confiança. E no final disse: "Não desista. Sua palavra não é pouca coisa. Sua palavra é prova, é história, é futuro." Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, Ana refletia sobre tudo o que havia acontecido desde aquele velório. Pensou em parar, em retomar uma rotina mais tranquila, longe dos holofotes. Mas toda vez que pensava nisso, uma lembrança voltava, a de que ainda existem milhares de pessoas que jamais terão um crachá para se defender. Gente que vive na linha tênue entre a existência e a suspeita. E enquanto essa linha existir, ela sabia, não poderia parar. Ela pegou o celular, abriu a câmera frontal e gravou uma mensagem curta, olhando direto para quem estivesse do outro lado. "Se você já foi julgado antes de ser ouvido, se já te olharam como ameaça antes de perguntar seu nome, saiba que você não está só. E saiba também que sua história importa. Fale, denuncie, registre, organize. Porque o silêncio sempre protege o lado errado e a gente já se calou por tempo demais." Depois, postou o vídeo. E finalizou com um convite. "Se essa história também é a sua, se você quer mudar isso com a gente, se inscreve no canal, porque juntos a gente é mais forte. E essa luta só começou.